Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas 54 minutos, gente. Olha, e durante a pandemia, né, aí nós vimos muita gente que mora de aluguel que acabou dando uma segurada no reajuste do aluguel, exatamente para não pesar no bolso do inquilino, né? Só que aí essa situação da pandemia está acabando e aí os reajustes vieram de forma exorbitante. E a gente vai saber se essa cobrança pode mesmo ser feita dessa forma agora com o advogado do NPJ da Uninasal, Sidney Duarte Júnior, que vai nos passar informações a respeito disso. Muitos casos têm acontecido assim, tanto para aluguel comercial quanto para aluguel residencial também, né? O pessoal deu uma segurada no reajuste do aluguel por conta da pandemia. E aí, agora que a situação já se vão aí 2 anos, vem aí, como diz aquela história, numa tacada só a cobrança desses 2 anos. Pode ser feito dessa forma? Bom dia para você, Sidney. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Então, o que é que acontece? Poder, contratualmente, pode. Mas antes de a gente discutir o que pode e o que não pode, a gente tem que saber o que é um indexador, né? A problemática se incide no indexador do IGPM. O que é um indexador? É uma forma de atualização monetária daquilo que está sendo atualizado. Ou seja, eu tenho um aluguel. O aluguel em 2019 era R$1.000. Pelo indexador do IGPM, que sofre influência do dólar, de vários outros fatores econômicos, ele não é propício para aluguéis. Entendeu? Uhum. Então, a partir disso, desde 2019 até o ano de 2021, esse IGPM ele acumula uma alta de 47%. Caramba. Então, se você tem um aluguel de R$1.000, hoje você está obrigado contratualmente, se estiver previsto no contrato o indexador do IGPM, a pagar R$1.470. Isso no residencial, imagine no comercial, que é 10 mil, 15 mil o ponto de locação. Então, esse IGPM está sendo substituído por outros indexadores, como o IPCA, que variou alto também, 15% nesses 2 anos, mas ainda assim 3 vezes a menos do que o IGPM. E foi criado agora um novo índice, que é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, que é propriamente para isso. Esse novo índice, ele não sofre uma influência direta de outros fatores, como crise econômica, como variação do dólar, entende? Muito bem. Como é que faz esse cálculo? Não é uma coisa tão simples, né? Muita inquilina, inclusive, nem sabia que existia esse variante, o IGPM, enfim. Como que a gente tem o acesso a essas informações? É fácil a gente saber? Sim, perfeito. Grande parte das pessoas, elas não notam a cláusula de reajuste. Elas veem muito, multa, quanto é a multa de descumprimento? Quanto é que eu vou gastar se eu descumprir esse contrato? Mas é muito importante, sobretudo nesse momento, a cláusula de reajuste. Como é que a gente observa qual é o indexador que está previsto no contrato? Existe lá reajuste do aluguel. No reajuste do aluguel vai ter lá IGPM, IPCA, às vezes por extenso, às vezes na sigla. Como é que a gente observa? Onde é que a gente pode ver a variação desses índices? Nos sites das pesquisadoras, que é o IBGE, o IPCA é pela Universidade de São Paulo e o IVAR, que é o novo índice formulado pela FGV, que pode ser consultado na própria FGV. Ou seja, no site da FGV vai ter lá o indexador do IVAR. Uhum. Aí você olha e vai ver toda a linha de acúmulo de variação desse indexador. E a gente vê, né, que a Justiça ela vem decidindo exatamente pela substituição desse indexador, que é o IGPM, que está aí variando em 30%. Vamos supor, caso haja essa possibilidade de trocar do IGPM para o IPC, a gente teria aí um aumento apenas de 6%? Explica direitinho. Vamos lá. Existem vários indexadores que podem ser colocados nos contratos de aluguel, certo? O principal é o IGPM, era o IGPM. Como ele sofre essa variação gritante, nós temos no direito que chamamos de teoria da imprevisão e teoria da onerosidade excessiva. O que é isso? Teoria da imprevisão, um fato imprevisto que aconteceu que modificou a situação fática do contrato. Ou seja, Covid-19, pandemia. Uhum. Junto a isso, a onerosidade excessiva. Uma grande variação do IGPM que causou um aumento gritante no valor do aluguel. O que é que a gente pode fazer quanto a isso? Uma ação revisional de aluguéis. Essa ação revisional se pauta em quê? Modificar alguma cláusula contratual. E o que é que a gente pode fazer? Pegar essa cláusula de revisão contratual, de reajuste de aluguel, e trocar o indexador. Qual é o indexador que está mais propício hoje? É o IPC, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que está variando mais regularmente, e o IVAR, que hoje é um indexador formulado especificamente
para essas questões de reajuste contratual a título de aluguel. Por quê? Porque o fato que estão sendo feitas as pesquisas de variação do IVA é exatamente o preço do aluguel. Ou seja, eles pesquisam em algumas cidades, hoje é novo esse índice, pesquisam em algumas cidades, e essas pesquisas são exatamente nesses contratos de aluguel, entende? E essa variação do IVA hoje, salvo engano, ela está em 1,6 acumulado. Então, esse acúmulo anual, né, o último ano, esse acúmulo comparado a 47%, é um acúmulo muito mais razoável de se fazer. É verdade. A gente conversava aqui, né, em off, antes a gente vir para o vivo aqui, e fazia uma comparação ao reajuste, por exemplo, dos planos de saúde, que também durante a pandemia deu essa segurada exatamente por conta da situação da pandemia, e depois ela veio passar a cobrar de forma gradativa. Essa seria uma saída também para quem precisa morar ou ter algum ponto de aluguel? Nós sempre sugestionamos aos contratantes que eles venham a pactuar extrajudicialmente. Olha, tá havendo um aumento gritante, 47% é totalmente desarrazoado, o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer em 20%, vamos fazer em 10%, vamos fazer em 5%, entende? Se ambas as partes estiverem de comum acordo, ok, tudo certo, elas firmam um termo aditivo contratual e esse termo aditivo vai valer como substituidor da cláusula anterior, tá? Não vai ser necessário uma ação judicial. Não havendo essa possibilidade autocompositiva, o que é que nós fazemos? Levamos a seara judicial para que seja decidido. Quem de repente aí estiver nos assistindo, está passando por uma situação como essa, né? Que conselho você deixaria para essa pessoa? Inicialmente, tentar pactuar o contrato juntamente com o locador, né? Tentar reajustar de uma forma, num diálogo, né? Numa via conciliatória, para que isso não seja necessário às vias judiciais. Não havendo essa possibilidade de contrato, é de se destacar a possibilidade de uma ação revisional de contrato de locação, que deve ser ajuizada perante a justiça comum. Não pode ser por juizado especial, porque é uma ação de cunho complexo. A gente tem aí também a Uninasal, inclusive, né, tem uma porta para que as pessoas possam, de repente, fazer essa busca, né? Vocês têm, inclusive, aí o núcleo de práticas jurídicas, que as pessoas podem, de repente, procurar esse núcleo para orientações jurídicas, né? Explica para a gente como que a gente pode ter acesso a esse serviço. Pronto. O núcleo de práticas jurídicas, ele fica situado na Uninasal Maceió. Esse núcleo de práticas jurídicas é uma extensão do curso de Direito e ele serve como um apoio social à população. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos orientar as pessoas, inclusive também traçar uma estratégia autocompositiva naquela via inicial de conciliação, informar as pessoas e dizer quais são os direitos que elas têm, que elas possuem com relação àquele contrato. Se existe uma possibilidade de revisão ou se não existe. Se existe legalidade ou não. Muito bem. Lembrando sempre que a melhor forma é a conciliação, né? Sim. Tentar, como você já bem frisou aí, resolver a situação sem precisar levar ao sistema jurídico. Isso. Muito obrigada pela tua participação aqui, Eu que agradeço. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Claro. Vamos agora acompanhar mais uma análise desse cenário político que a gente está vivendo de Arnaldo, o nosso comentarista aqui, Arnaldo Ferreira. Vamos ver. Um dos setores mais penalizados nos últimos 7 anos, que coincide com a gestão do governador Renan Filho, é o da agricultura. Neste período, passaram pela Secretaria de Estado da Agricultura 5 secretários, cada um com seu projeto, suas estratégias, prioridades, e nenhum deles, até agora, conseguiu construir um programa que atendesse às promessas de campanha do governador Renan, que era transformar o Estado num celeiro de produção agrícola, da maior pecuária, do aumento da produção de leite, de gado de corte. Com 5 secretários, alguns deles foram demitidos por telefone, outros foram indicações políticas, de alianças, e até não tinham intimidade com o setor. Resultado:
os pequenos, os micros, os agricultores familiares, os assentados, dizem que o período foi um desastre. Hoje o Estado continua como antes, importando mais de 80% da alimentação básica dos alagoanos. Perspectiva de futuro? Tem pouco tempo para recuperar o tempo perdido. O governador deve sair até o dia 2 de abril ou deve governar até o final do mandato, 31 de dezembro. Mesmo assim, os projetos vão ficar para o próximo governo, se priorizar a agricultura. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para vocês. Não sai daí.